Olá, gente, tudo bom? Estou aqui no sábado à noite, feriadão, para botar minha promessa em dia. Vou gravar tudo, ou pelo menos uma parte, daquilo que está atrasado, para eu organizar lá no YouTube e disponibilizar as aulas todas para vocês. Tá legal? Então vamos lá. Relembrando, né? O que ficou faltando? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou começar compartilhando aqui o PDF, como vai ser a primeira aula que vai estar lá na ordem, né, da organização, para vocês relembrarem aí como é que foi feito tudo. Então, a gente tem lá o material do estado do 9º ano, por onde a gente começou, e essa parte da aula 1 ficou faltando gravar, que era a parte de conjuntos, que a gente vai ver ela todinha hoje. A aula 2, até a aula 2 já está gravada, essa aula 3 já está gravada, junto com a 2, e eu fui até esse pedacinho aqui, olha, ainda está na aula 3, eu fui até o primeiro exemplo, esse exemplo 1, da aula 4 de porcentagem, nessa segunda aula que vai estar disponível lá no link, tá? Aí, desse material, então, hoje eu vou gravar a aula 1, estou gravando agora, né, a partir de agora. Depois eu vou gravar aula 4, esse final, dessa apostila para finalizar essas 5 aulas. Aí vai ser conjuntos, aula 2, notação científica, aula 3, operações com números em notação científica, aula 4, porcentagem, aula 5, juros simples, essa 4 e 5 eu também vou gravar hoje. Do material 2, já foi gravado regra de 3 simples, regra de 3 composta, daquela parte de proporcionalidade, que é a aula 2, eu já avisei que vou pular a aula 1, né, porque depois a gente vai ver no primeiro ano, a parte de funções, e vai ficar faltando, então, gravar a parte daquela fatoração, né, que seria a aula 3 e 4, que ficou faltando produtos notáveis ali no meio, né. Então, essa aula 3 e 4, eu vou ver se eu gravo tudo hoje, eu gravo outro dia. Se eu tiver com disposição e com garganta, gravo tudo hoje. E aí eu vou parecer sempre com a mesma roupa, normal. E aí, mas se eu não tiver com disposição, eu gravo outro dia, tá? E aí eu finalizo, vocês vão ficar com o conteúdo em dia. Aí a de função, Luca, a de equação de segundo grau, se eu não conseguir gravar durante a turma de vocês, durante a aula, né, que às vezes eu consigo, às vezes não, a gente grava num outro horário, tá bom? Para eu poder, ou então eu abro uma sala, ao invés de usar a sala que já foi criada, né, eu abro uma sala, se for o caso, para poder gravar, para eu deixar vocês com as aulas sempre em dia, né? Vamos ver se eu não atraso mais, como eu tenho atrasado, porque eu não estou conseguindo gravar. Tá legal? Então, vamos lá para a parte de conjuntos. Vocês sabem que primeiro, né, igual eu fiz na aula, para quem conseguiu assistir, eu comecei pelo meu material e depois é que eu fui para o material do Estado, que aí meu material sempre é um material auxiliar, e aí eu começo por ele, a maioria das vezes, depois eu faço aquela leitura dinâmica lá no material do Estado, mostrando as situações. Então, aqui tem o meu material, e aí fala o seguinte, né, nesse material. Formas de representação de conjuntos. Então, para começar, né, a gente tem que entender as 4 formas que um conjunto pode ser apresentado. Ele pode estar entre chaves, que é usada quando o conjunto é enumerável. Enumerável não é que precisa ter número, é quando você consegue fazer uma lista, tá? Listar todos os elementos daquele conjunto. Então, vou falar o de sentença primeiro, eu volto para o de chaves. O de sentença é usada quando o conjunto é enumerável ou não. Então, esses 2 conjuntos que eu dei são conjuntos enumeráveis. Então, letra A,
X é tal que X é uma vogal. Eu dei uma sentença aqui. E quem é esse conjunto entre chaves? A, E e o U. É só para aproveitar, tá? Conjunto B. X é o tal que X é um número par. É um número natural par. Então, quem são os números naturais pares? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, mesmo que o conjunto seja infinito, isso não tem nada a ver com ser finito ou infinito, mesmo que ele seja infinito, ele é enumerável, eu consigo fazer uma lista deles. Em algum momento, aqui, principalmente na aula de hoje, quando a gente chegar aqui nos racionais, vocês vão ver que o conjunto dos racionais não é um conjunto enumerável, tá? Então, a gente usa prioritariamente essa forma de sentença, tá? É uma pena não conseguir. Eu ainda vou tentar ver aqui como é que eu edito, né? O PDF. Seria a melhor coisa do mundo. Depois eu vou buscar um dia para ver isso aí. Para eu não precisar mais usar o Paint. Tô até dando uma olhadinha aqui, que eu tô tranquila. Mas não tem não. Por enquanto a gente vai usando o Paint, né? E aí tem o diagrama de Venn, que pode ser usado quando o conjunto é enumerável ou não também, em que você precisa representar só alguns elementos do conjunto, você não precisa representar todos. No conjunto das vogais eu representei todos, porque são pouquíssimos, não era necessário. E no B eu representei alguns, e aí você pode representar alguns elementos, está representado lá dentro do diagrama, né? E tem na reta numérica, que aí, no caso, não tem sentido a gente colocar E ou U, né? Aí, reta numérica, como o nome diz, a gente representa lá os números, colocando esses números na reta. E aí, eu coloquei os números 0, 2, 4, 6, 8, os números pares na reta. Beleza? Aí, passou essa parte de representação de conjuntos, eu venho aqui para o conjunto dos números naturais, relembrando todos os conjuntos até chegar nos irracionais, que é o primeiro conteúdo lá da apostila do Estado. Então, o conjunto dos números naturais, quem são? É o número zero e são todos os números positivos. O conjunto dos números inteiros, que é essa letrinha Z aí, são todos os negativos, o zero e os positivos. Aí, tá vendo aqui que os zeros positivos, esse conjunto aqui é o conjunto dos números naturais? Por isso que o conjunto dos números naturais está dentro dos números inteiros, tá? Então, a gente fala que os números naturais estão contidos nos inteiros. E aí vem o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? São aqueles números que eu consigo transformar numa fração. E aí ele está na forma de sentença porque ele não é enumerável. São tantos tipos de números racionais e formas e tudo que a gente não consegue colocar todos eles organizadinho igual os números inteiros. Porque não basta ser infinito, né? Porque aqui os números inteiros são infinitos, os naturais são infinitos. Mas quando eu boto aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sei que o próximo número é o 7, mesmo que não esteja aparecendo. Aqui eu sei que é o menos 4, aqui eu sei que é o 4, mesmo que não esteja aparecendo. Eu não consigo fazer essa relação nos racionais. Eu nunca sei quem vem antes, quem vem depois, porque é um conjunto denso. Então, vou colocar lá o 0,99. Mas aí, depois dele, também tem o 0,999. Entendeu? Mas também tem o 0,991. E aí, se você for organizar todos, você perde muito tempo, porque é um conjunto muito denso. Então, não tem como fazer uma lista com todos os números racionais. Mas a gente tem como descobrir quem são eles, desde que a gente transforme eles para frações. Então, aqui eu coloquei frações positivas, como exemplo meio, e frações negativas, como, por exemplo, menos 4 terços. Aí mostrei que todos os números naturais eu consigo transformar para fração. Então, 2, para transformar para fração é só botar 1 embaixo, porque toda fração é uma divisão e 2 dividido por 1 é 2. O 0 também pode virar fração, é só botar 1 embaixo, 0 dividido por 1 é 0. E até é bom ter colocado esse exemplo aqui para eu falar do B, né? Eu coloquei, já vou explicar o que é o Z asterisco. Z asterisco
é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Então, esse numerador aqui, ele pode ser qualquer número inteiro, e o denominador pode ser qualquer número inteiro menos o zero. Isso significa que o denominador... Por que não pode ser zero, né? Porque não existe divisão por zero. Então, aqui é 0 dividido por 1, não é 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 não existe, tá? Dá uma indeterminação, e 0 dividido por 1 existe, que dá 0, tá? Para não confundir. Qualquer número inteiro eu consigo transformar para fração, colocando 1 embaixo também. Então, a gente já viu aqui que se qualquer número natural bota 1 embaixo, ele vira fração. Todos os números naturais também são números racionais. Se qualquer número negativo, zero ou positivo, para transformar em fração, bota 1 embaixo, então, se eu consigo transformar para fração, todo número inteiro também é número racional. Então, a gente viu todos os números naturais são números racionais e todos os números inteiros também são números racionais, além das próprias frações e dos decimais. Então, como é que eu transformo? Aí eu vou passar já para o pente, tá? Daqui é bom eu passar para o pente. E aí eu vou ter que encerrar aqui essa apresentação e já começar a apresentar outra coisa, porque senão eu não consigo fazer os meus rabiscos. E aí, o que eu tenho aqui, né? Tá aqui, agora começou a funcionar. E aí, o meu número decimal, né? Se eu esconder aqui a vírgula, ó, 0,25 é a mesma coisa que 25, eu boto 25 em cima, e aqui, como eu tenho duas casas decimais, eu coloco 1 com 2 zeros embaixo. E aí, eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo aqui por 25, e aqui por 25, e aí 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Ah, eu não vou saber que precisa simplificar 25 centésimos por 25. Não tem problema. Terminou em 5 em 0, ele é divisível por 5. Se você souber um pouquinho de critério de divisibilidade, você vai fazer isso. Aí 25 dividido por 5 dá 5. E 100 dividido por 5 dá 20. E aí você vai ver que você continua terminando aqui com 5 em 0. E aí você pode continuar dividindo por 5. E 5 dividido por 5 dá 1. E 20 dividido por 5 dá 4. E aí você vai chegar lá no 1 quarto. 100 dividir por 25, em cima e embaixo direto. Quanto maior o número que você pensar, melhor para você, mas não é a única forma que você tem de simplificar um número. Aí chegou no 1 quarto. Então, 0,25, que é o número decimal, ele corresponde à fração 1 quarto. Tá? 25 centavos ou 25 centésimos já é uma fração, mas a fração simplificada é 1 quarto, que também representa o 0,25, tá? A irredutível. Menos 1,2. Ó, esconde a vírgula, dá menos 12. Esse menos 12, como aqui eu tenho uma casa decimal, vai ficar sobre 1 com 1, 0, tá? E aí eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Eu vou ficar, então, com menos 6/500, que é a fração irredutível, que representa menos 1,2. O 1,225, né? Escondi a vírgula, 1.225, é o número que fica em cima. Aqui eu tenho 3 casas decimais, 1 com 3 zeros. E aí eu simplifiquei aqui em cima e embaixo por 125, se eu não me engano. De novo, não enxergou? Quase certeza. Deixa eu fazer um teste aqui. Se foi por 125 ou por 25. 1, 2, 2, 5 divididos por 125. Não foi 125. Foi por 25 apenas. 1, 2, 2, 5 divididos por 25. 49, isso mesmo. Então, aqui, vamos apagar. Eu dividi por 25, em cima e embaixo. De novo, se dividisse por 5, depois por 5, ia dar 49 e 40, mesma coisa, que representa 1,225.
Então, qualquer decimal, independente de quantas casas decimais ele tiver, se ele for negativo, se for positivo, eu consigo transformar numa fração. E se eu consigo transformar numa fração, é um número racional. E as dízimas periódicas? As dízimas periódicas são aquelas que têm um período que se repete. Então, aqui o período que está se repetindo é o 4. O 4 eu repeti aqui, aqui, e eu posso representar esse período com uma barra. E no material de vocês que eu nunca tinha visto anteriormente, não sei se por... não sei, nunca tinha visto. Só tem lá, seria esse parênteses aqui para representar o período que se repete. Como está assim no material de vocês, eu quis trazer essa anotação para que vocês entendam que esse 0, com 4 entre parênteses nada mais é do que o 0,44444. E aí eu expliquei para vocês, né, que se for uma dízima simples, não querendo me aprofundar e entrar dentro de dízima periódica, é só você colocar o período que se repete, que tem um dígito, né, um algarismo, e se ele tiver um algarismo for uma dízima simples, você bota sobre 9. E aí, quando você dividir 4 por 9, vai dar 0, porque 4 é menor, 40 dividido por 9 dá 4, que dá 36, sobra 4, e aí já tem a vírgula, boto 0, vai dar 36, que sobra 4, e aí você vai gerar lá o 0,44. Ah, e se for 0,555, tudo numa boa. Se for 0,555, vai ser 5 divididos por 9, porque o período que se repete é 5. Inclusive, questãozinha lá de concurso, a gente tem que o 0,999 reticências, ele pergunta se é falso ou verdadeiro normalmente, se ele é ou não é igual a 1. E aí está verdadeiro. Se você seguir essa mesma regrinha, sem entrar lá na parte de equação, 9 dividido por 9 é 1, tá? Então, é verdadeiríssimo. Isso aqui é disso, tá? Para você não embolar aqui, que vai ficando confuso, né? Então, sim, 0,9999 na dízima é 1. Se continuar aqui com uma dízima simples, eu consigo também transformar isso aqui para uma fração, vou mostrar esse procedimento. Mas aqui eu continuo com dízima simples, depois você vai entender qual a diferença da dízima composta. Aqui eu tenho uma dízima simples, o período que se repete é 23. Então, eu posso colocar o 23, esqueci do menos aqui, tá? É só completar. Menos, menos, e aqui é menos. Mas fica tudo igualzinho. O período que se repete é 23, então põe lá na barrinha ou põe entre parênteses, né? E como é que eu cheguei nessa fração sem fazer muita conta? Deixa eu apagar aqui a lateralzinha. Como é que eu fiz isso, né? Eu separei primeiro o 1 do 0,2323, cujo período que se repete é o 23, e aqui como eu tenho dois algarismos que se repetem, eu coloquei aqui 23 sobre 99. Ao invés de ser um 9 só, eu botei dois 9. 1 mais, e aí a gente faz, né? 1 vezes 1 mais qualquer fração, a gente pode fazer direto. 99 vezes 1, 99. 99 mais 23 dá 122 sobre 99. E essa fração não tem simplificação, tá? 122, ele é divisível por 2 e por 61, que é um número primo, e o 99 é divisível por 3 e por 11, são os primos, né? Os números primos que dividem 99 e os números primos que dividem 122. Então, eles não têm divisores comuns. Então, essa fração, apesar de grande, é uma fração irredutível. Essa dízima que eu dei aqui embaixo já é uma dízima composta. O que significa composta? Aqui está o período que se repete. É fácil a gente enxergar que está se repetindo é o 8. Inclusive, a barrinha aqui ficou só em cima do 8 e o parênteses está só em torno do 8. Mesmo as dízimas periódicas compostas, elas são dízimas periódicas. Não pode perder esse nome. E aí, sendo dízima periódica, como é que você faz aqui a regrinha, né? De novo, como é que eu fiz isso? Eu separei o 1 mais o 0,088, tá? Eu só coloquei esse exemplinho mesmo e pronto. E aí tá aqui o período que se repete, né? Como eu tenho 1, 0, apesar de serem dois dígitos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 8 em cima de um 9,
que está representando aqui o período que se repete, e o período que não se repete, não precisava ser 0, poderia ser outro número, eu vou colocar o 0, tá? Para representar esse algarismo que está aqui com a setinha, que não se repete. Então, eu tenho 2 algarismos, ao invés de 9, 9 vai ser 90. E aí, quando eu somar com 1 vezes 90 dá 90, mais 8, 98 sobre 90. Tá? Que está aqui e que eu posso simplificar por 2, me gerando a fração 49,45 avos. Então, independente de qual for o tipo da dízima periódica, ela se transforma em uma fração, então ela é número racional. E aí eu trouxe aqui o 1/7 por causa de outra questãozinha de concurso. O 1/7, ele é 1 dividido por 7, que toda fração é uma divisão. Falo isso o tempo todo para vocês não esquecerem. E aí eu vou colocar aqui 0, porque o 1 eu não consigo dividir por 7, vou transformar isso aqui em 10. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. Aí 3 eu não divido por 7 ainda, mas já tem a vírgula, posso colocar um 0. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. 2 eu não divido por 7, mas já tenho a vírgula, posso botar um 0. 20 dividido por 7 dá 2, que dá 14, sobra 6. E aí quem é preguiçoso fala assim, caramba, isso aqui vai dar uma dízima não periódica, porque não tem o raio do período que se repete. E não é bem assim, tá? Aí, se eu for paciente, continuar colocando 0 aqui, né? 6 é menor do que 7, boto 0. 60 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56, sobra 4. E aí eu continuo botando 0 aqui. 40 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7 dá 35, sobra 5. E haja paciência e boto 0 aqui de novo. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7 dá 1. E aqui vai voltar a aparecer o 10, o 30, o 20, o 60 e assim por diante. Isso significa que o período que se repete aqui, ele é longo, ele tem 6 algarismos, 6 dígitos, mas ele ainda assim é dízima periódica. Na divisão pelos primos, se você dividir 3 por 11, 4 por 11, não importa, até 9 por 11, pode ser um número grande. Que tem esses primos, divisão por 13, por 11, você vai encontrar uns períodos grandes assim. E aí é muito comum numa prova perguntar assim, 1/7 e 2/13 geram dízimas periódicas ou não periódicas. E aí você vai fazendo na continha, vai achando o período que se repete, fica com preguiça, aí você responde, e gera dízima não periódica, mas não. Toda dízima periódica gera uma fração. Ou seja, toda fração só gera dízimas periódicas. Então, onde é que estão as dízimas não periódicas? As dízimas não periódicas estão lá no grupo dos irracionais. Então, são aquelas dízimas que você não encontra o período que está se repetindo mesmo, em momento algum. Todas as raízes não exatas, né? Quando eu falo raiz exata, eu estou pensando em raiz de 4, porque raiz de 4 é 2. E 2 é um número natural, 2 também é um número inteiro, e 2 também é um número racional. Então, a gente está falando aqui do que não é exato. Então, se não é exato, não é natural, não é inteiro, não é racional, quando você tirar essa raiz de 2 na calculadora, você vai achar uma dízima não periódica. Raiz quarta de 10, quem tem lá a calculadora científica, também gera dízima não periódica, uma raiz não exata. Todos os números que são representados por símbolos, como o π, o e, que aparece lá no logaritmo neperiano, que vocês vão ver lá no segundo ano, são números, inclusive o π é famosíssimo, que são dízimas não periódicas. E aí, quem são os números reais? Como os irracionais? São todas as dízimas não periódicas. E os racionais são as dízimas periódicas, mais todas as outras coisas? Os reais, ou seja, um não tem nada a ver com o outro, o que é racional não é irracional, o que é irracional não é racional, eles dois juntos, eles formam os números reais.
Então, o conjunto dos números reais não tem números além dos racionais e dos irracionais. Ele é a união dos racionais com os irracionais. E aí vem essas notações de mais, menos, asterisco, blá, 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 que eu coloquei bastante aqui no material. Então, o que são os números naturais, que não tem só essa notação? Ele pode ser assim, tá? Um N com um tracinho, é porque aqui fica bonitinho, né? Que é feito no Word, com asterisco em cima. O que significa esse asterisco? Ele é o conjunto dos naturais sem o zero. O asterisco significa que não tem zero. E aí, se eu der o conjunto dos números inteiros, ele também vai ser o conjunto dos números, todos os números negativos e positivos, mas não vai ter o zero. E aí, o Z também, você pode desenhar um Z assim e colocar um tracinho aqui do lado, tá? Dos inteiros. E aí, o que vai ser o Z mais? O Z mais vai ser todos os inteiros positivos com o zero. Então, quando eu boto mais, eu estou querendo esse conjunto aqui, praticamente o conjunto dos números naturais, tá? Incluindo o zero. Aqui também, ó, se eu colocar o menos inclui o zero. O menos, ele remete aos negativos, né? Vou botar uma reticênciazinhas aqui. Menos 3, menos 2, menos 1. Mas eu coloco o zero. E aí, se eu tiver os dois sinais, né, mais e positivo, aí sim, ele quer só os positivos sem o zero. Aí você retira o zero. Aqui, se você tiver só o asterisco e o menos, aí você retira os dois. Os negativos e o zero. Aí vai ser, então, só os negativos. Retira os positivos, né, e o zero, Luca. Tá legal? Então, quando tiver só os sinaizinhos de mais e menos, inclui o zero. Para tirar o zero, sempre tem que aparecer o asterisco. Eu vou falar dos racionais. Deixa eu printar os racionais aqui. Já no... para ficar bonitão aqui. Aí vem os racionais, né? E aí, nos racionais, mesma coisa. Não tem o asterisco, não tem zero. Tem o mais, são todos os positivos mais zero. Tem o menos, são os negativos mais o zero. Apareceu os dois, são os positivos sem o zero. Apareceu os dois, são os negativos sem o zero, tá? Dos irracionais, como zero não é um número racional, o zero, ele é racional, e tudo que é racional não é irracional, já falei isso, né? Então, o zero não é um número irracional, não tem porquê quando eu botar o asterisco aqui, porque o zero não é um número irracional, tá? Então, se tiver um mais ou menos, é suficiente para eu estar falando dos irracionais positivos e dos irracionais negativos. E aí, o conjunto dos números reais segue a mesma lógica, né? Podendo ser número racional, aí eu vou colocar, quando eu colocar R asterisco, é sem o zero, R mais positivo mais zero, R menos negativo mais zero, R mais e asterisco positivo sem zero, menos e asterisco positivo sem o zero, e aí vem a representação do diagrama de Venn. A gente já viu que todos os números naturais também são números inteiros. E aí eu representei aqui alguns números naturais, 0, 1 e 2, e aqui representei alguns números inteiros que não são naturais, que seriam os negativos, menos 1, menos 3. E a gente já viu também que os naturais e os inteiros também estão dentro do conjunto dos racionais, são números racionais. Só que aqui, como eu já coloquei todos os naturais, todos os negativos lá dentro dos inteiros, aqui eu coloquei os decimais, as frações e as dízimas periódicas. Tá legal? E aí, aqui, só por uma questão de coloração, né? Que o roxinho seria os racionais e o azul seria os reais, não existe nenhum outro número, eu teria que sobrepor mesmo os conjuntos, mas para vocês enxergarem os conjuntos, se eu pegar aqui o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, aí você está vendo aqui de azul, essa bordinha aqui em azul, né? Tá pegando aqui tudo, e aqui também tem essa bordinha aqui envolvendo os irracionais. Então, ele todinho aqui, os reais todinho, e os racionais todinhos e os irracionais todinhos juntos, formam, então, os números reais.
E aí outra forma que tem de representar esses conjuntos no diagrama de Venn é o seguinte, você faz aqui até os racionais igualzinho, aí como os irracionais são aquilo tudo que não é racional, você joga os irracionais aqui, pega essa lógica do que foi feita aqui, ó, né, dos inteiros. Aqui, dos inteiros, eu encaixo que não é natural. Aqui eu encaixo que não é inteiro. Então, aqui eu vou encaixar o que não é racional. E aí eu coloco os irracionais aqui, tá vendo? Espalhados e soltos aí no ar. É uma outra forma que você teria de colocar esse conjunto. E aí não precisa representar o I. Você sabe que isso aqui é o I, mas ele já vai colocar o R direto. Tá legal? E aí a gente já viu, né, a representação, o que é enumerável por chaves, o que não é enumerável por sentença, já vimos a representação no diagrama de Venn, agora fica faltando ver a representação na reta. Mas aí, para a gente ver a representação na reta, aqui já começa a aula 2, tá? Que é da parte de potenciação, que eu vou falar de potência de base 10, não é isso? Então, a gente termina aqui na representação da reta e faz a leitura lá do material do estado, tá legal? Então, aqui, eu tenho que, antes de fazer a representação na reta, falar dos quadrados perfeitos, né? Quem são os quadrados perfeitos? São números que vieram da multiplicação de dois números iguais. Então, 0 é 0 vezes 0, o 1 é resultado de 1 vezes 1, o 4 é resultado de 2 vezes 2, o 9 é resultado de 3 vezes 3, o 16 é resultado de 4 vezes 4, o 25 é resultado de 5 vezes 5, e assim vai, tá? Então, todo número que é resultado de um quadrado de um número é chamado de quadrado perfeito. E aí eu coloquei aqui, né? Eu pulei, por um acaso, tem um aqui que eu pulei, o 11, 12, 13 e o 14, que é 196. Aí vem o 15, 16, 17, reticências. Pulei 196. 196 também é quadrado perfeito, tá? Quem for olhar depois o material com calma. E aí, o que a gente tem, né? Isso é para falar de raiz não exata, falar dos irracionais, como é que a gente marca os irracionais na reta. Porque todo o resto é fácil, os irracionais são difíceis. Então, se eu tiver lá, né? Se eu tenho os números que são quadrados perfeitos, esses números que são quadrados perfeitos, eles têm raízes exatas. Então, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. E essa cambada toda que está aqui dentro, independente desse número ter simplificação ou não, o que eu quero dizer como simplificação? Raiz de 12, quando eu simplifico, isso aqui não é uma aula de simplificação, mas eu posso simplificar raiz de 12, e raiz de 12 pode virar 2 raiz de 3. Então, essa daqui é a forma simplificada do raiz de 12. Não importa que raiz de 12 é 2 raiz de 3, tá? E aí, como é que eu faço, então, para saber onde ele vai estar na reta? Bem, eu vou ver assim, né? O raiz de 10. O raiz de 10 é um número entre raiz de 9 e raiz de 16, que são os valores que têm raízes exatas. Então, eu sei que o raiz de 10 vai ser um número entre 3 e 4, e como ele está aqui mais próximo do 9, ele vai estar bem pertinho do 3, certo? E assim vai. Então, todos esses números aqui estão entre o 4 e o 5, todos esses números aqui estão entre o 3 e o 4, todos esses números aqui estão entre o 2 e o 3, e esses dois números aqui estão entre o 1 e o 2. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, onde é que eu marco raiz de 50? Bem, quem é o número que tem raiz antes de 50? O número antes de raiz de 50, exato, é o raiz de 49, que dá 7. E depois de 50 vai ser o raiz de 64, que dá 8. Aí ele vai estar mais próximo de 7 ou de 8? Depende. 50 é mais próximo de 49 ou de 64? De 49. Então, lá na reta, ele vai estar aqui bem pertinho de 7. Tá? Então, é assim que a gente marca, por aproximação, as raízes na reta. Então, aqui eu fiz aqueles numerozinhos lá do balão, do diagrama de Venn, eu marquei eles aqui. Só eles, tá? Então, tinha aqui o 0 e o 2,
são números naturais, botei tudo de vermelho. Então, tá aqui, ó, 0, 1 e 2. Aí, como é que eu marco um número negativo? Que foi os que eu coloquei, menos 1 e menos 3. Só colocar lá na reta, no local apropriado. Esse aqui do meio é meio, tá? Então, aqui seria menos 1,5, por exemplo, que eu botei para a gente acompanhar ali melhor onde é que ia encaixar os outros números. E aí eu tinha dos números naturais, já foram dos números inteiros, aí vinham os racionais, né? Onde é que eu coloco o meio? Meio, como o próprio nome diz, vai estar no meio entre 0 e 1. Vai estar aqui. Ah, se eu não enxergar isso, divide 1 por 2. 1 é menor do que 2, 0, 0 aqui, 10 dividido por 2, 5. E 0, resta 0. 0,5 está exatamente no meio entre 0 e 1, tá? O 0,444 está antes de 0,5, né? Que esse meio é o 0,5. Então, ele vai estar lá entre o 0 e o 0,5, 0,444, etc. E aí tem o menos 1,2. Onde é que está o menos 1,2? Se esse aqui é menos 1,5, o menos 1,2 vai estar entre 1 e 1,5, né? Mais próximo de 1 do que de 1,5. Aí eu botei ele um pouquinho aqui mais próximo de 1, tá? No caso de menos 1. Vocês sabem que eu tô falando positivo, mas ele é negativo. E aí marquei todos os racionais aqui, aí fui para os irracionais lá do diagrama de Venn, que tem o raiz de 2, raiz de 2 está entre quem? Entre 1 e 2, mais próximo de 1. Então, marquei aqui o raiz de 2 entre 1 e 2, mais próximo de 1, tá? Botei ele aqui. E depois eu marquei o π, que estava lá no diagrama de Venn, que o π é aproximadamente 3,14, né? Bem pertinho lá do 3. E aí marquei ele na reta. Então, essa é uma forma que você tem de marcar lá os números na reta numérica. Muito bem. E aí no material, eu vou dando print aqui, para vocês verem a parte que nos interessa. Não vou botar todinha, não, porque depois vocês fazem a leitura. Aí ele está mostrando aqui, né, que quanto mais para a esquerda, menor o número, e quanto mais para a direita na reta, maior o número, tá? Vai aumentando e para cá diminuindo. Isso significa que menos 8 é maior que menos 9, porque menos 8 está mais à direita do que menos 9. E aí a gente sabe que nos negativos é sempre o inverso, né? Quem é o maior número em módulo? Quando a gente fala número em módulo, é o número sem o sinal. Ele vai ser o menor número, tá? Sempre vai estar o oposto. E aí ele mostrou aqui como é que a gente organizaria esses números inteiros aqui na reta, embaixo, que eu vou mostrar para vocês. Lá no material. Tá vendo? Botou de vermelho, igual eu fiz com vocês ali na minha reta, né? Para mostrar a posição deles na reta. E aí, o que mais? Vou mostrando aí tudo para vocês. E aí, ele resolveu colocar o conjunto, né? Mais nesse formatinho assim, de botar os irracionais aqui, né? Mas tem, acho que no exemplo prático, ele nem bota esse balãozinho mostrando que são os números irracionais. E aí ele coloca lá os naturais, os inteiros, naturais contidos nos inteiros, naturais estão contidos nos inteiros, estão contidos nos racionais, naturais contidos nos inteiros, contidos nos racionais, contidos nos irracionais, e racionais contidos nos reais, né? Que o número real é tudo, tanto racional quanto irracional, e o conjunto dos números irracionais, o i. E aí, no exercício de baixo, que eu achei até legalzinho, os exemplos que ele trouxe, né? Ele colocou assim, né? Para você identificar se esse número é racional e irracional. Quando a gente tem radical duplo, a gente começa resolvendo de dentro para fora. Então, raiz de 4 é 2, e aí 7 mais 2 dá 9, raiz de 9 dá 3. 3 é um número racional e não irracional, né?
Aí, resolvendo aqui de dentro para fora, eu tenho 11 mais, raiz de 25 é 5, 11 mais 5 dá 16, e raiz de 16 é 4, que é um número racional, não é irracional. Resolvendo de dentro para fora, eu tenho 7 mais 2 vezes, raiz de 25 é 5, mais nada, volta, raiz de menos, raiz de 16 é 4, e aí resolvendo isso aqui por ordem de expressão, multiplicação vem primeiro, não é isso? Então, eu fico com 7 mais 10 menos 4. 7 mais 10 dá 17, 17 menos 4 dá 13. E aí sim, 13 não tem raiz exata, é um número irracional, tá? E aqui também, raiz de 5, raiz de 4 é 2, só que 2 mais 5 é 7, 7 não tem raiz exata, é um número irracional. E aí ele traz a solução, inclusive, aqui para você, da A, B, C, e na página seguinte a D, exatamente desta forma, tudo direitinho, sem problema nenhum. E aí, deixa eu botar 2 questões em um espaço só, aí eu printo menos. Vamos lá. E aí vem a questão 2 e 3 aqui, ó, que eu consegui pegar ela toda. A 2 e a 3. Analise as afirmações abaixo, em seguida assinale a correta. E aí a gente tem todo número natural também é um número real. Beleza, verdadeiro. Menos 1 é um número inteiro, mas não é racional. A gente sabe que todo número inteiro é racional. Então, esse daqui é falso. Essa não é correta, mas eu vou ler tudo, tá? Pi é um número natural, claro que não, né? Pi é um número irracional. Eu gosto de questão conceitual, ler tudo. Falso. Zero não é um número racional, claro que ele é número racional. Falso. E 1/3 é número natural, claro que não. 1/3 é um número racional. Falso. Então, a opção correta seria a letra A, molezinha, né? A número 3. Número 3 não está com a solução aqui. Analise, não consegui printar. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. 100 pertence a R+. 100 é um número real positivo que pertence ao R+? Sim, verdadeiro. 100 é um número que pertence ao R asterisco. Sim, R asterisco, por isso que eu botei isso aqui, tá vendo? É só 100, 0. Poderia ser positivo ou negativo. 100 é positivo, verdadeiro. Menos 16 é um número natural? Falso, né? Pi pertence aos irracionais? Sim, pi pertence aos irracionais. Se fosse uma questão de... Só é questão de falso verdadeiro, né? Seria VVFV. Provavelmente, se fosse uma múltipla escolha, seria diga qual é a falsa, né? Que só teve uma falsa. E aí, no material de vocês, só para eu printar aqui a solução, tá lá direitinho, ó, VVFV igualzinho o meu. E aí começa, então, a aula 2, que é a aula de notação científica que eu já dei, tá? Então, já gravei a aula 2, vou me despedir por aqui para eu gravar a aula 4 em diante. Tá legal? Então, até a próxima aula.